Glórias a Deus. Paz, queridos, estamos nessa noite abençoada, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa semana eu preguei sobre o barco no mar, né? A tempestade que se levanta no barco, no mar, e apliquei isso à nossa vida. Os sermões que eu trago da parte de Deus, eu busco identificar aquele sermão com minha vida e com tua vida. E naquela ocasião, uma tempestade enorme se levantou para aquelas pessoas não chegarem, inclusive Jesus Cristo estava no barco, para não chegarem àquilo que está determinado da parte de Deus. Mas chegaremos em nome de Jesus, chegaremos àquilo que Deus reservou para nós. E, em continuidade, né, nós trazemos uma mensagem que está no Evangelho de Marcos. Como eu estou com muitos celulares ligados aqui na bancada, eu vou fazer a leitura aqui no computador. Marcos capítulo 5 diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Essa aqui é uma versão atualizada. O nome que a gente está acostumado é Gadarenos, né? Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. A outra versão dizia com corrente, com grilhões, cadeias, correntes e grilhões. Por muitas vezes eles lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Bom, embora fosse o físico dele, o corpo dele, mas não era a alma dele que estava falando, a alma dele estava sofrendo. E esse texto, não, pastor, esse texto é muito denso, muito pesado, hoje domingo. Não, querido, eu quero demonstrar que até coisas gravíssimas como nessa situação, Deus tem a solução. Jesus Cristo tem a solução. E se ele pôde quebrar barreiras intransponíveis, como no sermão que eu preguei no início da semana, né, falando das tempestades que se levantam na nossa vida, porque eu não procuro trazer aquilo que todo dia a gente já escuta. Eu fico buscando da parte de Deus algo que você identifica. Isso é para a minha vida, essa palavra é para a minha vida. E se você crê com o seu coração, dos céus será derramada a resposta de Deus, porque assim está previsto. Então, o texto começa falando de uma situação terrível, né? Primeiro foi o mar, que era indomável, né? E agora esse homem, eu falei de coisas indomáveis quando eu preguei sobre as tempestades, né? As coisas indomáveis que vêm contra a nossa vida, e Jesus consegue, tem autoridade e poder para domar, para combater aquilo. E agora o texto que acabamos de ler, eu demoro um pouquinho a me orientar, né? Porque tem a quantidade de câmeras, eu não estou no estudo, então fica assim um pouquinho no princípio. Tenho paciência com o velhinho, que agora vai em nome de Jesus. Então, as situações externas eram indomáveis, agora é uma situação interna indomável. Sabe aquela coisa, a família quer, a cidade quer, eu quero, mas ninguém consegue resolver. Tá certo? Então, o do barco criou um espanto que disse: rapaz, quem é esse que até a tempestade escuta? Então, às vezes, até o que está fora escuta, mas dentro da gente, a gente não está encontrando solução. E eu digo que a solução, seja qual for a situação da sua vida, a solução está no nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo.
Amém? Então, quem conseguiria domar? Quem consegue domar o mal, né? Então, o texto diz que Gadara mostra... Gadara é uma sociedade que fica na região de Decápolis, que é 10 cidades, que viviam em função de coisas muito parecidas com o Brasil hoje, tá certo? Que é você para você, problema seu, e o que importa para a gente é tirar lucro, tirar vantagem. Isso me aflige muito, esse sentimento de ganância, de vantagem, de perda de valores, não, pode se lamear, pode se encebuzar, pode se sujar, pode se decair o tanto que for, desde que você tire vantagem. E o Brasil aprendeu a nominar coisas lamentáveis, dando nomes bons, né? Algumas atividades, que não é porque eu seja aquele velho, não é isso, eu sou uma pessoa que viajo muito, acabei de chegar dos Estados Unidos, é que tem coisas que não mudam, a régua de Deus não muda. E no Brasil se muda o nome, né? Muitas coisas que antes a pessoa dizia, não, rapaz, você tem que sair dessa vida, isso vai lá na frente, vai prejudicar você. Mas em nome do ter momentâneo, independente da forma que ter, eu tenho que ostentar, eu tenho que ter, eu tenho que parecer igual aquela pessoa que aparece no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tirar fotos naquele lugar, e não importa que preço eu ou o meu corpo tenha que pagar por isso. Isso era Gadara. Por quê? Todo Israel negociava, comercializava camelo, carneiro, jumento, tecido, joia, mirra, mas uma coisa não se comercializava ali, porco. Hoje se comercializa porco, é natural, tá certo? Eu acabei de chegar nos Estados Unidos, é muito comum ter restaurante de porco. Mas aqui tem um simbolismo, como em Lucas 5, tem um simbolismo, a pessoa deixou a riqueza da presença de Deus e foi se nomear, querendo comer as bolotas do porco. É Gadara, tá certo? Gadara, a sociedade só se importa com a realidade dela, e havia sofrimento? Havia. Diz que a cidade toda tinha conhecimento. Olha, querido, eu vou aos poucos tentando a gente trazer uma identificação. Não estou dizendo que a sua situação é assim, mas estou dizendo que todos nós temos que muralhas que aonde as pessoas estão vendo as lutas da gente, a gente está lutando, você é um guerreiro, uma guerreira, você está se esforçando, está lutando, mas aí cadê a ajuda? Não, tem pessoas para explicar, tem pessoas para apontar, para dizer, para comentar, mas mão estendida que é bom, eu vou dizer, o nome da mão estendida da tua vida é a mão de Deus, tá certo? Essa nunca vai estar. Então, havia sofrimento, havia humilhação, né? O texto diz que havia dor, havia ferimentos. Esse homem vivia se ferindo, se machucando. Machucavam ele e ele se machucava. Eu penso uma pessoa sofrida, né? Apesar de todas essas coisas, impuseram a ele a solidão, porque a sociedade é cruel, querido. Eu não sou antissocial. Eu não sou um ser antissocial, muito pelo contrário, eu sou um conversador, eu adoro me comunicar, eu faço amizade rápido. Eu 15 minutos no avião, já fiz amizade com os comissários, tudo. Sempre foi assim, entendeu? Independente do idioma, eu não tenho dificuldade de socializar, mas eu estou falando aqui, a sociedade, o modelo de sociedade, né? Então, esse homem, não bastasse as dores dele, estava em solidão. A sociedade suga tanto, tudo que a gente tiver, aí depois que a gente está bem machucado, aí vem o cheiro, né? Olha que como é bonita, a televisão diz, botou fulano na geladeira, né? Vai tu para a geladeira, rapaz, nós somos o coração, você é aquecido em Cristo, você bate com o coração de Deus, que história de geladeira, deu um cheiro, vamos escantear, é porque acha divertido isolar uma pessoa, Deus não quer ninguém isolado, não, Deus não quer ninguém distante, Deus não quer ninguém solitário, a própria Bíblia já pré-anuncia isso, não, eu não estou vendo, está solitário, a gente não é alheio à realidade, são realidades que existem. Estamos com dor, estamos com isso, estamos com aquilo, e às vezes ainda por cima estamos solitários. O texto diz que esse homem, ele não tinha mais a família, né? Em cidade não queria mais saber dele. Será que toda a vida foi assim? Claro que não, senão não sabia. Ele levava o nome da cidade, já pensou com a pessoa, quem é o gadareno?
Rapaz, se me chamasse assim, o Manauara Marconi, o Natalense Marconi, o João Camaraense, é uma referência, eu sou uma distinção naquela cidade, né? Mas aí, às vezes, a distinção, o mal, né, quer rotular, né, quer criar um estigma, então isola aquele homem, né? Isola. E imagina as repreensões, os amigos que aquele homem tinha, os amores que aquele homem tinha. Isso pode ser um homem, uma mulher que está escutando esse sermão, assimilando isso para a sua vida, né? Havia a intenção de isolar ele, mas não havia cuidado. E o mundo é mau. Os dias são maus. Quem foi que disse isso, pastor? Quem foi o filósofo? Não, foi Jesus, tá certo? Ele disse, mas que é bom, eu venci o mundo, você vai vencer também. Então, não havia cuidado. Hoje não é diferente. Cada vez que eu viajo para fora, eu volto para o Brasil com um pouco de decepção, porque perdeu-se o prazer de ter cuidado, de cuidar, de olhar com um olhar generoso, de estender a mão. Eu sou de uma geração que o que desce para um, dava para dois. A gente sempre dividiu até lanche. Poucas pessoas que estão ouvindo aqui tiveram uma infância com... Eu morava numa vila de compensado. Então, eu sei de onde eu saí. E eu sei que o fato da gente não ter determinadas coisas não direciona como deve ser a lisura, o caráter do nosso coração. Hoje é vantagem, eu tomo o que é teu, e se você demora, eu tomo até o que é. É assim mas com Jesus não é assim, tá certo? Então, não havia cuidado. E às vezes a pessoa está numa situação dessa. Olha, você vê, a cidade todinha tinha desistido desse homem. Esqueci. Vamos isolar para a gente esquecer. Sabe o que é isolar? A pessoa isola para não ver a gente, para não esquecer. Sabe quem é que não tira o olho de você, meu filho, minha filha? É Jesus Cristo de Nazaré. Diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Diz que ele habita em você. Diz que o Espírito Santo de Deus, quando você não consegue nem orar, falar, chorar, ele vai lá e geme na presença de Deus. Então, Deus, ele diz, todavia, Deus, eu estou citando aqui a palavra de Deus, todavia, eu não me esquecerei de vós, porque eu tenho gravado o seu nome na palma da minha mão. Está onde, pastor Marconi? Está Isaías. Deus não esquece de você. Está isolado, porque depois que aproveitaram bem muito de mim, depois que cada disse da firma, do casamento, do namoro, do noivado, da amizade, da parceria, seja lá qual for o tipo do relacionamento, depois que tirou tudo que eu podia oferecer, agora estou querendo isolar a sua vida e você acha que ninguém vai chegar mais para cuidar do tanto que você cuidou. Você sempre foi uma pessoa cuidadora, né? Que é uma pessoa que cuida dos outros, que se importar com a dor dos outros. Mas quando chega a tua vez, que é você que está falando, um homem da minha idade sabe o que está falando. Não é porque eu tenho 25 anos de pastor, é porque um homem da minha idade sabe o que está falando. Está entendendo? Eu conheço alguns continentes, conheço alguns países, conheço o Brasil de cima para baixo, trabalhei 36 anos no federal e eu sei do que o ser humano é capaz. Mas eu quero te dizer que Jesus, olha, o amor, aonde a pessoa diz, mas ninguém vai se importar comigo. O amor de Jesus, eu preguei. Se você não viu esse sermão, vá lá no TikTok. Agora mesmo eu estou em 5 aplicativos. TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube. Chega lá, programa Dias Melhores, você não vai estar lá o sermão explicando. Deus, ele transpõe. Olha, a maior barreira que estava no meio entre você e Deus era a morte. E ele chegou e ofereceu-se, a morte passou e ceifou ele, mas ele ressuscitou. Então, alguém que peita a morte por você, você imagina se não vai peitar uma tempestade. A tempestade se levantou e Jesus, eu estou a caminho. Jesus está em caminho, Jesus está em direção, Jesus está em resgate, Jesus está em missão. E o alvo é a tua vida. O alvo é a tua vida. O amor cuidadoso é que se preocupa, está indo em direção à sua vida, viu? E quando Jesus vem, não é como essas pessoas que vêm para... Olha, fulano. Às vezes nem aponta para a gente, porque a gente não merece apontar com o dedo, né? Tá certo? Né? Ou sai, puxa a outra do braço, muda de calçada. Sabe, Jesus muda até de caminho, mas para lhe achar. Quando falo em mudar de caminho, eu me lembro quando jogaram José, aí
Tinha uma caravana, todo mundo diz, a caravana achou José no poço. Eu quero dizer a você que aquela caravana não era para estar passando por ali, não. Quando Jesus quer, ele muda o caminho das pessoas, mas que você vai ser achado, você vai ser achado. Jesus vai achar. E quando ele acha, ele vai derramar o amor cuidador dele que você está precisando. Viu? Jesus vai te achar, e quando ele achar, você vai receber a restauração, a dignidade que a sociedade muitas vezes... Não, mas é porque fulano errou demais. Jesus, sabe o que Jesus disse? O bonitão, a bonitona lá do Brasil, ou as pessoas dos Estados Unidos que estejam me assistindo, ou na Argentina, ou seja lá onde tiver assim, quem tiver pecado, joga a primeira pedra. Tá certo? Foi isso que Jesus disse. Sabe por quê? Sabe o que Deus disse? Diz, aquele que disser que não peca, aquele que diz que não peca, está tentando contra Deus. A pessoa que diz que não peca, está tentando contra Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos, a gente erra. Somos especialistas, desde pequenininho o pai está lá, não bota o dedo e a gente esperando tira o olho, né, mãe? Bota o dedo que eu vou dar uma chinelada. Além do negócio que vai doer, que eu não sei o que é, ainda vou dar uma chinela. E a gente fica esperando, desde pequenininho. Eu quero botar o dedo naquele negócio ali. Né? Aí assim é a vida. Tá certo? A gente é especialista, né? Então, Jesus está procurando alguém para sarar. E diz que esse homem... Não diz que ele feria aos outros. Sabe aquele negócio que... Já disseram comigo isso. Mulher, ele só é ruim para ele, porque eu tenho 30 anos de pastor, né? Tenho muitos anos. Mas antigamente, aí eu já era federal, mas aí tomava cerveja com meus colegas e aquelas farras de caba novo, né? Saía, dinheiro. Aí ele é uma pessoa boa, só faz mal a ele mesmo, né? Aquela cervejada, né? Só faz mal a ele mesmo. Isso pode ser aplicável em qualquer área da vida da pessoa. Eu não tenho que esconder nada da minha vida. Minha vida é assim, certo? Se quiser pesquisar, é José Marconi Teixeira. Vai achar um bocado de livro lá que vai, com certeza, abençoar a sua vida, tá certo? Então, esse homem tinha feridas. O texto não diz que ele feria ninguém. Ele estava ferido. Mas as pessoas se ofendiam. O texto não diz em canto nenhum que ele jogava pedra nos outros. Diz que ele se machucava com pedras. Cadê a sensibilidade da sociedade, do serviço social, de Gadara? E cadê o politicamente correto? Que conversa é essa? Você é problema seu e ninguém vai cuidar, mas Jesus, na lógica de Jesus, é diferente, tá certo? Então, esse homem era uma pessoa marcada, cheio de cicatrizes. No ano de 2000, olha como faz tempo as coisas. Eu fui pastorear uma igreja numa cidade chamada Mossoró. Na minha denominação, só tinha eu de pastor. Graças a Deus, quando saiu de lá, deixou um trabalho muito bonito. E uma das coisas que mais me... Lá tinha, na época, tinha muito... Hoje, Mossoró ainda tem muitas emoções, mas antigamente era mais difícil. Aí, chegou um homem lá, cara enorme. Eu já me deparei algumas vezes com situação em igreja, gente armada de... Pegaram meu filho aqui dentro, não pode, não pode. Aí que acabou atuar, não vai atuar, não. Pô, quando o cara é razoável, dá para conversar, mas esse cara, ele entrava na igreja transtornado. Ele parecia o mapa de um país, todo riscado. A índole dele era, se não pudesse fazer nos outros, o resto você pode completar a frase, porque eu evito até algumas coisas nos aplicativos, embora... Como sacerdote, a gente pode dizer tudo. Nenhum algoritmo derruba o que o sacerdote está falando. Não derruba. Fique sabendo você que é influência, se você falar metade das coisas que eu falo aqui, sua plataforma cai, você leva multa, blackout, mas a gente que é sacerdote está pregando a palavra. Então, tem algumas coisas que pode se dizer. Em nome de Jesus. Então, esse homem, ele sentava sem camisa, todo musculoso, e lá vinha aquelas mulheres tudinho, mandava me chamar, e lá ia eu enfrentar aquele homem. Meu Deus, se ele me der uma tapa, eu ia dar uns 3.000 cambalhotas, e ele sentava e ficava cuspindo, propositadamente, cuspindo no chão da igreja, sem camisa, todo retalhado. E Jesus tem que ser eu. E Deus sara. Então, às vezes, a pessoa vem ferido, todo retalhado, as pessoas veem uma ameaça.
Mas Jesus é diferente. Eu chegava, você estava na frente dele, meu querido. Como é que você está? Aí começava a conversar com ele parava de cuspir, e aí daqui a pouco aí ele ia diminuindo a respiração, lavar e tal. E eu não me lembro de uma vez que ele tenha conversado. Era uma pessoa muito bruta, muito, muito bruta. Mas, geralmente, ele foi umas 3 vezes. E depois ele passava e balançava assim a cabeça. Lá na porta não entrava mais. Sabe por quê? Porque Jesus vai sarando, ele vai transformando a amargura, toda aquela confusão que está pelo lado de dentro. Eu não sei aquele homem dessa cidade que eu acabei de falar. Perdoe, não estou maculando o nome de cidade, não. Eu como sacerdote, eu já me mudei só de casas que como sacerdote. Serviço Público Federal nem conta. Mas como sacerdote, eu acho que foi 14 vezes. Então, foram muitas cidades que eu e a Leila pastoreamos, né? Leila era bem novinha e esses anos todos, né? Sempre ali do meu lado, me ajudando. Então, esse homem de Mossoró, quando eu olhei esse texto aqui, eu me lembrei desse homem. Alguém retalhado, mas às vezes essa alma, esse retalhado está na alma. Às vezes é a alma da gente que as pessoas não veem, a gente está guardando ferida. E eu vou dizer, Jesus Cristo vai lavar essa ferida, viu? Jesus Cristo vai lavar essa cicatriz, Jesus Cristo vai lavar a sua alma, Jesus Cristo vai trazer um alívio, um refrigério, um azeite, uma coisa nova sobre sua vida. E todas essas confusões que a gente... Eu sei porque eu sou um ser humano, quantas vezes eu não fiquei assim, né? Então, todas as pessoas da cidade desistiram desse gadareno. Entendeu? Primeiro tentaram prender com corrente nas mãos, ele quebrava, depois corrente nos pés, ele quebrava, depois grilhões. Grilhões é aquele que usa na escravização, né? Grilhões. Não, quebrava. Depois aí botavam para as cavernas e depois empurraram ele lá para o canto das paredes do esquecimento, lá no lugar das tumbas. Não existe lugar de esquecimento para Jesus Cristo. Eu estou lhe garantindo, não existe lugar que você possa se esconder. Porque não é o ruim. É bom ser achado por Cristo, tá certo? O que eu estou dizendo não pode se esconder, é porque o Salmo diz, olha, se você estiver na estrela, debaixo da cama, olha, estiver na estrela ou debaixo da cama, no céu, no mar, nos abismos, na profundidade, a misericórdia de Deus vai te achar. O Salmo diz isso, ele diz, agora eu ia dizer que era o 139, mas não tenho certeza. Mas o Salmo diz isso, tá certo? Que aonde a gente tiver, tá certo? A gente vai ser encontrado pelo amor de Deus. E diz que essa mão de Deus nos pega, ainda que estejamos num charco de lodo. Esse homem estava com a alma num charco de lodo. A mão de Deus pega, tá? Um sopro e nos coloca em alto retiro, em lugar de dignidade. Eu não sei a situação, eu não sei o que a pessoa que está assistindo, seja você, como eu falei, daqui do Nordeste, do Norte, do Sul do país, da América do Norte, da Espanha, da Argentina, eu não sei de onde você é, mas eu quero dizer que a mão de Deus vai te encontrar, vai soprar um sopro divino, um sopro perfumado sobre sua vida, e todo odor, todo cheiro que esteja impregnado em sua alma, em sua vida, vai sair e vai entrar dignidade e restauração. A cidade desistiu desse gadareno. E Deus não desiste de você, não. Desiste não, pastor, desiste não. Certo? A família desistiu, a cidade desistiu. É muito lamentável dizer isso, né? A família desse homem desistiu, o bairro desistiu, a cidade desistiu. Mas Deus não desiste. Deixa eu ler. Como eu falei, eu estou com muitas câmeras, muitos aplicativos aqui, não tem como eu botar a Bíblia aqui em cima da bancada. Eu vou ler Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Porque, às vezes, o pastor Marconi fala, ou outros sacerdotes, ele diz, não, o pastor está forçando o texto. Mas que a Bíblia deu, Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Tá certo? A cidade que já não bastasse o sofrimento pessoal que esse homem tinha, reais, né? E queria trancar ele de fora para dentro, né? Oprimindo de fora para dentro. Jesus salva também. Amém? Jesus salva. Jesus sara de dentro para fora.
Ele começa de dentro e vai sarar a parte social da pessoa. Começa de você, da sua alma, do lado de dentro, e vai dando dignidade, e a cidade que queira, que não queira, que abra as portas, que o prefeito aceite, que não aceite. Sei nem se Gadara tinha prefeito. Eu não sei. Eu sei que quando Deus ele restaura dignidade, ele dá dignidade. Jeremias capítulo 30, eu farei cicatrizar o seu ferimento. Bom, eu acho que não pode ser mais explicado do que isso, não, né? Só que Deus diz, esse povo 2026, um povo que está acostumado a escutar os YouTube, os coach, o influencer que sabe falar bonito, e tem os filósofos, e ainda pode chegar outra pessoa lá, aí não sabe diferenciar que somos uma estrutura física e tem um cognitivo emocional. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei suas feridas. Olha, é no corpo e na alma. É no corpo e no psique. É no intelectual. Não, mas meu problema, eu estou com depressão. Farei cicatrizar os seus ferimentos. É por fora? Vou curar. Vou sarar. Vou cicatrizar. Mas é por dentro. E curarei suas feridas. Essas feridas aqui são feridas emocionais, são traumas, são aquelas coisas que a gente vem arrastando a vida inteira. Gadareno, joga pedra nele, joga grilhão, joga ele para... Catinguinha de Gadareno. Catinguinha de Gadareno. Jesus Cristo vai cheirar, você vai cheirar a mim. Jesus Cristo diz, eu vou abraçar você, esse cheiro que todo mundo está falando aí, e quando olhar para você, vai ver um brilho que é o meu brilho sobre sua vida, vai ver o meu cheiro sobre sua vida, a tua vida vai mudar. É assim que Jesus trabalha, né? Ninguém disse, marcou, leia de novo. Ninguém disse, então eu vou ler, para da próxima vez você pedir, tá certo? Tem a pessoa dizendo que eu não olho para a câmera aqui. Como é que eu vou olhar? Eu não sou youtuber. Tem uma quantidade enorme de câmera aqui. Eu olho para onde o Espírito Santo mandar. Se for para falar com você, tá certo? Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque você, Sião, humanidade, chamam de rejeitada. Olha aí as coisas sociais. Jesus vai sarar. Já está corpo, já está alma, psique, emocional e social. Aquele que ninguém se importa, Deus se importa. Será que foi um mapa? Não é possível que eu precise desenhar. Eu preciso desenhar isso para você entender que Jesus está dizendo aqui, farei cicatrizar seus ferimentos, curarei as suas feridas, declara o Senhor. Quem foi que disse? Como é o nome do pastor que disse? Como é o nome do bispo que disse? Não, foi não, meu filho, foi não. Foi Deus, tá certo? E se Deus diz, eu acho bom você acreditar. Eu acho bom você colocar valor nas coisas que Deus diz, porque Ele diz e faz, tá certo? Eu tenho 18 livros escritos, tem coisa que eu digo, mas eu não posso fazer na sua vida, eu posso aconselhar, eu posso direcionar, eu posso buscar dar um testemunho, mas quando Deus diz, Ele diz, e nele está o amém, Ele dizendo isso acontecendo na minha vida e na tua vida. E as coisas de Deus são boas, são perfeitas, mas como é que eu vai ser, sei que vai ser bom? São agradáveis, boa, perfeita e agradável. Não estou fazendo poesia, não, eu não sou poeta, tá bom? Eu estou citando a palavra de Deus, tá certo? Onde foi, pastor Marcos, quando você leu? Jeremias, capítulo 30, 17, né? Então, o povo de Gadara queria prender ele do lado de fora, né? Tirar esse homem para... de dentro da cidade, né? Grilhões, cadeia, caverna, né? Queriam apagar a história desse... Já pensou uma pessoa querer apagar a sua história, meu querido? Eu fui no encontro da repartição. Eu trabalhei 36 anos. E quando chegou, era um passeio. 6h30 da manhã, encontrei com as pessoas. Aí, uma pessoa que eu trabalhei com ela há 30 e tantos anos. Me lembro do negócio da Ribeira que tu ficou com raiva do negócio que eu fiz. Eu digo, querido, depois eu não lembro, não. Nem na outra semana seguinte eu me lembrava. Você guardou isso tudinho. Foi o que você fez comigo que... as pessoas querem excluir, entendeu? Querem rememorar coisas da sua vida. O que passou para trás, a Bíblia diz, siga para frente. Deixando as coisas que para trás ficaram, siga para o alvo. Ah, pastor, mas eu não sei o nome do alvo. Quer que eu sulete? J-E-S-U-S. Vou chamar Elias Levi para soletrar para você. Jesus. Certo?
o alvo da minha vida e para a tua vida. Deus diz, eu joguei nos lugares abissais, de tal coisa eu não me lembro. Aí o vizinho, a pessoa da cidade, aquela fulaninha, e toda vez, mulher, tu lembra ela que, não lembra não, criatura, aquilo ali passou, você tem que ver o que é que Deus está fazendo na minha vida agora, e Deus vai fazer, vai levantando a mãozinha, viu? Vai levantando. Queriam apagar a existência, né? Primeiro prendendo, depois colocando dentro do muro do... Eu queria evitar esse nome, mas não tem, porque é a tumba. A tumba era onde? No cemitério. No lugar onde as pessoas deixam de ser lembradas, né? Não estou ofendendo família de ninguém, não, mas eu lembro da minha família, não é isso. Estou dizendo que aquele lugar ali ninguém fica, a não ser que seja uma pessoa, né? A mãe da gente, minha mãe, eu falo, mãe. Ainda olha para ela, mãe, desculpa daquele negócio que eu... Ela está no céu, mas a gente fala com as pessoas que a gente ama, nosso pai, nossa mãe, tá certo? Eu estou falando que o cemitério, ninguém fica lembrando o nome de todo mundo, se for da tua família, e não é nenhum motivo do texto aqui, eu estou dizendo que a cidade empurrava para o lugar do esquecimento, pode empurrar você para onde for, Deus vai se lembrar de você sempre, viu? Deus vai sempre se lembrar de você. Então, Deus cura por... Pastor, mas só tem aquele texto que o senhor leu, Jeremias 30. Não, a gente pode ter para outro. Salmo 147. Do 3 ao 7. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ó. Mas ele tem poder, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Se Deus... Nem os astrônomos... Eu tenho um filho que é físico. E, assim, os astrônomos, eles nominam até um ponto, mas não dá para nominar todas as constelações, todas as estrelas, não tem como botar nome em todas. Deus chama pelo nome. Deus conhece o seu nome. Viu? E tem mais um texto que diz assim, chamei pelo teu nome, tu és meu. Olha como é que Deus é. Ele chama pelo nome e diz, não, quem é? Fulano? É meu. E, rapaz, coisa boa. Quando eu vejo essa imagem, eu só me lembro de um adolescente dizendo, tá comigo, vem agora. Parece daquela pessoa da minha adolescência que dizia, eu não tinha irmão, mas quando eu tinha uns amigos bem parceiros, aí quando o caldo engrossava, aí um chegava e dizia, ele tá comigo aqui, agora vem pra cá. Aí ia nós dois contra o que desce. Entendeu? É assim Deus, tá certo? Deus diz assim, ô pastor, você já tá botando Deus na briga, querido? Eu sou um pregador, eu não invento. A Bíblia diz, nessa peleja não tereis que pelejar, descansar e vede a vitória do Senhor. Deus arregaçando a manga e diz, agora é com ele. E eu não ficaria na frente. Tá certo? Então tem muitos opositores na sua vida. Eles que resolvam com Deus. Aqui ele está dizendo, só ele cura o teu coração, está quebrantado. Mas em minha ferida, e cuida das suas feridas. Já tinha lido Jeremias e agora li Salmo 147, do 3 ao 7. Vou fechar essa aba aqui. Não é um estudo bíblico que eu estou dando, não. É porque às vezes eu gosto. Geralmente eu cito muito versículo sem muito. Eu vou assim, um atrás do outro. Mas hoje eu fiz questão de anotar esses dois versículos, né, do Jeremias 30 e Salmo, para você entender que Jesus cura de dentro para fora. Todas as áreas da nossa vida. E eu sei que eu já fui ferido em todas as áreas da minha vida. Certo? O senhor é inocente, pastor, nem de longe. Eu não sou inocente em nada. Mas Jesus é bom. Viu? Jesus é bom. Ele cura de dentro para fora, né? Então, pastor, Jesus, todo toquinho, né? É o nosso cabelinho branco, continua branquinho, mas hoje eu estou toquinho. Essa touquinha eu trouxe de Campina Grande, que é a minha coleção de touquinha, e hoje a Leninha me deu as touquinhas e eu vou usar a touquinha. Amém? Jesus cura de dentro para fora. E aí, mas Jesus me conhece, querido, eles estavam do outro lado do Mar da Galileia. Jesus está lá, não sei o quê, tem peixe, tem pão, não sei o quê, milagre, e esse vai chegar do reino, não sei o quê. Ele disse, passemos para o outro lado da Galileia. Por quê? Porque havia um coração clamando. O gadareno estava orando? Estava não. O gadareno estava sofrendo. Então, não é uma questão de religiosidade. Entendeu? É uma questão que somos filhos. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha. Tenha você 50, 60, 70, 15, 3, 8. Seja você homem, mulher, seja você da definição que você quiser ter.
na sua vida. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E ele conhece você, porque você não foi feito pelos argumentos sociais dessa sociedade doente, que me adoece ver tanta coisa politicamente correta, que a gente não sabe mais nem o que pronunciar. Daqui a pouco eu não sei mais nem o que escrever nos livros, porque é um país tão policiador do que se diz, e tudo é interpretado de uma maneira. Deus não é disso. Eu quero dizer que Deus te ama, ele te conhece. E ele diz, vamos passar para lá, para Gadara. A gente não conhece ninguém em Gadara, aquele povo lá cria porco. Porque aqui, pergunta qualquer apóstolo que quer ir para Gadara. Não. Vamos para Belém. Belém Belém tem peixe, tem pão. O nome de Belém quer dizer casa de pão. Então tem pão, tem peixe, tem cevada, tem coisa boa. Belém, vamos para Belém? Não quero ir para Belém, quero ir para Gadara. Por quê? Porque tem um coração sofrendo lá. Eu não sei qual é o coração que está sofrendo, mas Jesus está tomando direção da tua vida. Está tomando a direção rumo à tua vida e vai tomar a direção da tua vida. Viu? Sermão que eu preguei ontem, eu estava dizendo, entregue seu barquinho na mão de Jesus Cristo. Agora eu estou também no mesmo caminho, tá certo? Ele conhece você. Jesus Cristo conhece você. Viu? Então, essa sociedade, ela só viu os interesses dela, né? Tem muita gente que só me procura, quando começa a me procurar, quando eu era federal, quando eu trabalhava no Serviço Público Federal, tinha algumas pessoas que me procuravam, eu distinguia logo, é alguma coisa que quer. Quer alguma coisa. Agora, tem as pessoas que nos procuram porque são genuínas, verdadeiras, né? E tem um mistério, geralmente a gente nem valoriza muito as pessoas que, parece que tem um negócio, como diz um amigo meu, quando as pessoas são verdadeiras, a gente quer ser valorizado por gente que não é assim, não é o caso do sermão aqui, não. Mas a sociedade aqui agia em função dos interesses dela. E, embora Jesus, a cidade inteira quisesse desprezar, eu acho que um dos aplicativos travou, não sei qual foi aqui. Embora a cidade inteira quisesse desprezar aquele homem, Jesus chama logo a cidade, o homem pelo nome da cidade. Diz, é o gadareiro, vamos lá buscar o gadareiro. Tá certo? Então, a cidade agia em interesses dela. Ela não queria uma mancha. Tem que tirar essa mancha. Não tem a família da gente, às vezes, aí não convida a gente, né? Aí tem um almoço, aí nem chamou fulaninho, não me chame não, fulaninha, né? Fulaninho, não me chame não. Né? Quer apagar. Não, Jesus, ele chama, diz, tem banquete, vai sentar comigo na mesa, vou lhe oferecer o meu melhor, e aonde eu tiver banquete, você vai comer do meu banquete. É assim que Jesus trata, né? Então, a cidade aqui não tinha misericórdia. E Deus, bom, Deus é assim, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que todo dia as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pastor, traduz aí esse texto. Diz assim, se tiver nascer do sol amanhã, vai ter misericórdia para a tua vida. Quer uma tradução melhor que essa? Eu acho que não tem como conseguir, não. Eu não posso lhe garantir que o sol vai nascer amanhã. Entendeu? O Brasil, do jeito que está aqui, está difícil. Então, eu não sei nem se do jeito que estão fazendo aí, vão deixar o sol amanhã. Mas se tiver sol amanhecendo amanhã de manhã, vai ter misericórdia de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Viu? Vai ter misericórdia na tua vida. E o povo queria jogar pedra, prender com milhão, prender com corrente, prender com ferro, prender com isso, jogar na tumba, jogar na caverna. Jesus, a Bíblia diz que ele é teu refúgio e fortaleza. Aquele homem não precisa mais ir para as cavernas, para as tumbas, ficar se machucando com as próprias pedras. Não, Jesus chega e diz, agora é comigo. Certo? Chamamos o manto do amor de Deus, né? Está na Bíblia, tem laços de ternura do amor de Deus na Bíblia, está em Ageu. Essas coisas tudo está... E por que é que eu sei que ele vai sarar as minhas feridas do texto que o senhor leu, pastor? Porque Isaías diz assim, pelas suas pisaduras foste sarado. Quando Jesus... Na verdade, ele não precisava morrer. Bastava Jesus, eu vou lhe dizer uma coisa, bastava Jesus franzer a testa. Havia legiões e legiões, esperando só Jesus fazer assim, ó. Pronto. Mas disse que ele foi como uma ovelha que não gemeu.
E aqueles ferimentos de Jesus, a Bíblia, 400 anos antes, no livro de Isaías, 400 anos antes de Jesus nascer aqui na Terra, a Bíblia já anunciava, ele vai ser assim, não pode quebrar os ossos dele, ninguém quebrou. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, você será sarado. Isso aqui não é misticismo, é pela chaga, não é isso. É Bíblia. Então, é verdade. Tá certo? Então, o Gadareno estava ferido? Não parece que estava, não estava? Alguém que vive sendo preso nos pés, nas mãos, e pedra, e dormindo no chão, e dormindo em outros cantos, que eu não vou mais nem dizer o canto. Será que ele estava ferido, sendo isolado? Eu não vivi isolado. Já vivi isolado por questão profissional. Eu fui morar em Manaus, eu me senti isolado, morrendo de saudade do Nordeste, das pessoas que eu conhecia aqui. Eu já me senti isolado na plataforma, já me senti isolado no rebocador, já me senti isolado no meio de uma selva amazônica, já me senti isolado num apartamento, numa casa, já me senti isolado no meio de tanta gente e eu vendo que aí ninguém gostava de mim. Se não gosta da gente, não sei nem se quer o nosso bem ou quer o nosso mal. Então, aquele homem, ele estava vivendo essa realidade, né? E ele não mandou uma cartinha para Jesus, mas Jesus ele tem interesse, tá certo? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é um carro perdido, por então Jesus vai buscar e salvar, tá certo? Se seu coração está desse jeito, sua mente, seu psique, seu emocional, está descompensado, está sem conseguir controlar seu sistema emocional, o seu sistema financeiro, ele vai buscar e salvar. E ele organiza, né? Eu vou provar aqui no texto, não foi assim que chegou e quem oferece por etapa é Shopee, entendeu? Você compra só um negócio e ainda vem errado. Jesus ele traz o pacote completo. Ele começa a sarar, ele começa de dentro para fora e sara tudo, inclusive o social. A gente vai ver aqui no texto. Então, esse homem ele se feria com pedra, né? Tinha os grilhões. A Bíblia diz que ele gritava de dia e de noite. Bom, eu estou numa idade que tem dia que eu durmo bem, tem dia que eu não durmo, e é muito ruim não dormir. Eu viajei recentemente, né? 36 horas e 36 horas. E eu não consigo dormir no voo. Você fica implorando para dormir e eu não consigo dormir. Agora, esse homem era a vida dele, de dia e de noite, berrando. Mas o clamor dele chegou no céu. Eu não sei se você berrou, eu não sei se você está só com insônia, eu não sei se você está só com inquietação, mas eu sei que aquele que derrama a paz está chegando na tua vida. Viu? Jesus está chegando. Então, e outra, aquele homem perdeu a identidade. Quando Jesus chega, ele diz: "Quem tu quer conosco, filho do Deus Altíssimo?" Jesus diz: "Quem é você?" Ele diz: "Sou legião." Aquele homem perdeu a identidade. Só que ele tem um encontro com Jesus Cristo e Jesus devolve identidade, sim, senhor, tá bom? E Jesus, a partir daquele momento, ele não é mais lembrado como aquele que andava com a legião, tá certo? A pessoa que tem um encontro com Jesus, que as pessoas queiram, que a sociedade queira, que as pessoas que desejam mal na minha vida, na tua vida, queira ou não, Deus muda a história, presente, passado e futuro, viu? Ele acolhe, ele liberta. E a gente está lendo aqui, liberta de angústia, liberta dos vícios, ele quebra as correntes, né? Ele dá paz. Por quê? Porque eu vou só antecipar um pouquinho o texto. O texto termina assim, ele diz: rapaz, quando Jesus quer mudar a vida de uma pessoa, e ele quer, pastor, quer. Agora as coisas têm um tempo, né? Então, eu tenho esse encontro, daqui a pouco a legião é expulsa e lá vai cair dentro do mar, aquele porco, e o texto já diz que o homem diz assim: deixa eu ir com o senhor. Ele disse: não, vá pregar aqui na cidade. E quando Jesus saiu, ele estava assentado, olha, e bem vestido. Por que a Bíblia está falando isso? Porque ele andava nu.
Então, às vezes, a pessoa está andando despida aos olhos da sociedade, despida dos valores que a sociedade... Mas quando tem um encontro com Jesus, como Jesus sai, o cara está todo cheirosinho, roupa boa. Qual é a etiqueta? Jesus, é uma etiqueta maravilhosa. Quanto mais não me inquiete, porque traga em mim as marcas de Cristo. É a etiqueta da... revestivos de Cristo. Olha que marca maravilhosa. Aí você querendo comprar uma marca, porque... melhor é se revestir de Jesus Cristo, tá certo? Eu falei agora há pouco pelas 5 pisaduras, as 5 feridas, pelas feridas foste sarado. Quantas feridas são? 5. São 5 feridas, tá certo? E eu vou falar aqui. As 5 feridas, né? A mão direita simboliza... A mão direita, quando você quer pegar uma pessoa e buscar, né? A mão direita. Então, Deus vai tirar do isolamento. Então, Deus vai sarar a pessoa do isolamento. Tá esquecido? Não, mas não vai ser mais esquecido, não. Deus, a mão direita representa isso. Tá certo? A cura do isolamento. A mão esquerda representa o lado emocional. Por quê? Porque é o lado do coração. Tá certo? Então, é o lado que cura a ansiedade, a agitação, a dor emocional. A mão direita traz, a esquerda derrama o bálsamo. Viu? O pé, porque são 5 ferimentos de Jesus. O pé direito representa a caminhada. A caminhada desse homem não era boa. Não era boa. Você vê os cantos que ele andava pelos montes se ferindo, pelas cavernas, pelas tumbas. Deus corrige os passos errados. Certo? Ele tem autoridade. Ele corrige a dependência de vícios. Certo? Quebra as correntes. A chaga lateral de Jesus. Essa chaga lateral é interessante porque havia um centurião, prenderam Jesus na cruz e aí morreu o ladrão da esquerda, morreu o ladrão da direita, e quando ia furar, ia quebrar as pernas de Jesus, alguém disse, não, deixa eu conferir aqui, está dizendo na Bíblia. Não foi assim, mas no mundo espiritual foi, não pode quebrar não. Por quê? Porque está previsto, Deus disse que não pode quebrar. Ele estava furado lá. Bom, aqui não está dizendo nada de furar. E o homem pega uma lança e fura. Ele não mandou nem um soldado, foi um centurião, o chefe, o general daquela multidão, da legião. Porque o demônio aqui usa o termo legião. Esse centurião é chefe de legião. Tem aquele esquadrão todinho, está na responsabilidade dele. E ele fura a lateral de Jesus. E quando fura, sai sangue e água e respiga em cima dele. Sabe o que aconteceu? Aquele homem cheio de ódio, que furou Jesus, cheio de ódio de lado, imediatamente cai de joelho e diz, esse homem é o Filho de Deus. Olha como Jesus sara o entendimento. Então, pelas pisaduras foi sarado. A mão direita, a mão esquerda, o pé direito, e agora as pisaduras, né? A primeira confissão veio logo de um centurião pagão, que adorava os deuses pagãos de Roma. Ele se ajoelha e diz, verdadeiramente. Ele não diz, eu acho, eu vi falar, eu acho que aquele negócio que estavam falando é verdade. Quando a água e o sangue chegam na vida da pessoa, restaura, dá um entendimento novo, e o cara... Rapaz, verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Tá certo? Isso vai acontecer na minha vida e na tua vida, né? Então, o sangue de Jesus é tão poderoso que dobrou o chefe de uma legião, que foi o centurião. E na história que a gente está lendo em Marcos 5, também, né? Chegou lá e disse, quem é você? Eu sou legião. Já caiu de joelho. Não, certo? Não faça nada comigo, não. Você vai ler o texto lá que você vai ver, tá certo? Então, todo joelho, a Bíblia é enfática, né? Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É uma questão de tempo a pessoa escolher isso ou não, tá certo? Pelas suas feridas você foi sarado. Então, Jesus vai restaurar, vai capacitar, vai endireitar, vai libertar do presente, libertar do passado. Porque às vezes a gente liberta das coisas do presente, mas a história passada, o pessoal fica arrastando as correntes. Deus vai quebrar todas essas correntes do passado em nome de Jesus, né? Vai curar a alma. Isso está lá em Marcos, né? Então,
E a sociedade era do contra. Ele só investia no que é impuro. Parece assim no Brasil, né? Eu acho que o impuro é. Você abre um jornal, tem um portal que eu gosto de ler as notícias, e ele é um grande portal. As 3 primeiras notícias do lado direito são de promiscuidade, porque eu peguei, fiz isso dentro do avião. A gente abre um jornal para ler notícia, mas está lá a promiscuidade, a coisa cebosa, a coisa suja. Eu não estou falando aqui de preferência, eu estou falando que as coisas têm que ter um ambiente. Se você abre um jornal para ler notícia, não é para ser obrigado a se deparar com uma coisa daquela, né? Uma coisa que não é aquilo que você está procurando, mas a sociedade estava enlameada no meio das coisas dos porcos. Então, é isso que Gadara representa, né? A decápole dos porcos, aonde se matam os valores, né? Não havia valores para Gadara. Não era só porque criava porcos. É porque não havia valor nenhum. O único valor que eles tinham lá era os porcos e o valor que eu estou falando moral. É a terra do vale tudo, tá certo? Os valores eternos, como no Brasil. No Brasil, os políticos têm alguns políticos de alguns entendimentos que querem mudar até a Bíblia, né? Querem mudar a palavra de Deus porque não conceitua, não alinha com os padrões sujos que estão querendo oferecer aqui no Brasil, né? Então, Gadara é mais ou menos isso, né? O dinheiro acima de tudo e o poder, né? Mas anda sujo e fedorento. Não tem nada não, querido. Aí compra um perfume árabe, mete em cima, né? E quando a pessoa anda no meio do porco, eu já trabalhei muitas coisas na minha vida. Quando a gente entra no emprego, você sente um cheiro diferente daquele ambiente. No passar do tempo, você não diferencia mais. Aquele cheiro começa a ter normal. Então, o cheiro da sujeira de Gadara não ofendia ninguém, né? Mas as narinas do Senhor sabem diferenciar, querido. E Deus quer derramar um cheiro novo na minha vida e na tua vida, tá certo? Deus quer restaurar. O homem quer que a pessoa continue lá com os porcos. Por Lucas, imagino que o ambiente de trabalho não devia ser muito bom. E não pagava bem, não, porque Lucas disse que o cara queria comer o comer do porco e ele não dava. Então, a sujeira da sociedade atrai, diz que é bacana. Eu vi recentemente. Não, eu acho que eu não posso comentar essas coisas. Mas tem umas coisas que diz aí e o povo bate palminha, né? Tão bacana, né? Coisas que são abomináveis, que você mesmo não aceitaria na sua família, mas hoje as mídias batem palminha aí, que é tão bacana, né? Então, e esse homem, eu creio que ele devia ter uma história bonita antes, entendeu? Porque quando Jesus tirou todos os atropelos, ele já foi para a dignidade. Se a cidade passou a ouvir ele, é porque ele tinha, Jesus restaurou a dignidade dele, não deu nova dignidade, restaurou. Então tem coisas que Jesus vai restaurar na minha vida, na tua vida, e tem coisas que Deus vai dar. Eu acho que no meu caso foram os dois, que eu não tinha nenhuma, né? Não, né? E o que essas pessoas entendiam como bom, uma hora. Olha esse povo que faz um sucessinho, fazendo umas coisas meio esquisitas hoje em dia. Uma hora e outra estão lá na depressão, simboliza se afogando no mar. Como os porcos se afogaram no mar. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então tem caminhos que parecem de vida. A Bíblia diz, há caminhos que parecem de vida, mas o final é de morte. Então, lidar com porco é bom, é fedorento, mas a gente se importa não. Depois a gente toma nem banho, bota só um perfuminho, daqui a pouco estava todo mundo os porcos tudo sendo jogado no abismo lá, caindo dentro do... Né? Então o grito do Nazareno era de alguém, eu sou... É um guerreiro, é uma guerreira. Esse cavaleiro representa o guerreiro. Está o pau cantando, dificuldade, quebrando tudo, todo mundo contra, mas eu não vou desistir. Há um que vai me salvar. Eu tenho esperança para mim. Todo mundo dizendo que está vendo que não tem esperança. Largue disso, esqueça disso. Igual a mulher de Jó, faça isso e morre. E ele diz: não vou morrer, não. Deus é vida e ele vai me achar. E achou. E Deus está achando você dessa noite, em nome de Jesus. Viu? Deus. E, como eu falei, hoje tem muita gente explicando, né? Eu gosto de pessoas que trazem aquela mensagem filosófica que emociona, aí eu choro. Resolve minha vida? Não, resolve. Resolve sua vida também, não. A gente chora, né? Emociona, mas Jesus Cristo ele não é custo para fazer
certo? Ele não faz motivacional, ele não escreve livro igual o pastor Marconi, tá certo? Ele fala e acontece. É diferente. Tá bom? Jesus não chega explicando. Tem coisa na minha vida que Jesus eu não entendo. Mas quem explica é os coaches. Sabe por que ele explica? Porque não tem como resolver, sabe? Os influencers diz 4 coisas que você tem que fazer dentro das 5, antes das 3 e depois das 8. Ele mesmo fica perdido, não sabe de nada. Jesus Cristo chega explicando assim. Não, ele não chega explicando. Ele diz, vou fazer e faz. Pronto. Eu tenho uma história de, hoje não saiu. Esse pão é o pão da bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Jesus é diferença. A presença de Jesus tem poder, tá certo? Então tem um homem gritando por socorro e tem um ouvido que escuta dizendo, estou a caminho, tá certo? Então, todo mundo pode ter explicação, mas Jesus não é que ele tem, ele é a solução. Amém? Jesus é a solução. Isso eu preguei ontem, né? Todo mundo, esse barco aqui foi o mesmo que eu preguei essa semana, todo mundo cansado, né? Jesus estava cansado? Estava, passava a noite remando o barco, tempestade para lá e para cá, e estava todo mundo cansado, mas às vezes a cidade estava cansada, né, desse homem, a família estava cansada, Jesus estava... não, Jesus não estava cansado, viu? Jesus nunca vai ficar cansado de você, tá certo? A família estava cansada, os amigos estavam cansados, os amigos desistiram, e Jesus, vamos deixar para voltar a semana que vem, né? Porque vi falar, meteorologia saiu naquela rede de televisão que ninguém deve assistir. Uma que vez por outra eu digo aqui, não pode assistir aquela rede de televisão que vai levar você para o caminho do mal. Saiu lá dizendo que não vai chover a semana que vem. Não, é hoje. Eu vou chegar na vida dela, é hoje. Eu vou chegar na vida dele hoje. Eu vou mudar a vida dela. E vai ser sensacional. Tá certo? E esse homem disse que ele ficava trancado nas cavernas. Eu imagino ele disse, por que nessa cidade todo dia tanta gente fazendo coisa errada? Por que eu? A rua de gente, tudo lá faz. Ele não, como eu disse, ele não sai filho de ninguém. Por quê? Bom, querido, o Filho de Deus morreu por você. Então, quando a gente acha que é vítima e que está sendo escolhido por... Eu quero dizer que o Filho de Deus morreu por você. A gente, às vezes, ele pelo menos tinha a opção de dizer, não quero, e eu vou dizer, ia ser resolvido, mas ia ser eu ia dizer uma coisa daqui do Nordeste, que é o balaio de gato, mas ia ser uma confusão na terra que ia estranhar. Quando ele morreu, que a terra tremeu, rachou, foi tempestade, escuridão. Você imagina se Jesus dissesse, não, parou, não quero mais não. Olha, ia ser uma coisa, os anjos iam entrar de espada na mão, ia ser Mas ele tinha a opção e morreu. Mas ele sabia que ia ressuscitar, pastor. Ele era homem. E Deus queria. Primeiro, quando ele chegou na cidade, disse, cadê o povo que joga pedra nesse rapaz? Apareceu? Não apareceu. Você já prestou atenção nesse detalhe? Cadê o povo que estava jogando pedra nele para... Não, quando Jesus chega, por isso que ele é escudo e fortaleza, entendeu? As pessoas que jogam pedra na gente, quando Jesus toma a frente, aí as pessoas... né? Pessoas em dilema. Então, esse homem foi em frente. E eu aconselho você, vá em frente, viu? Porque a sua hora do encontro de Jesus, a hora do encontro restaurador de Jesus está bem pertinho na sua vida, viu? Vai em frente, não desiste. Esse homem não desistiu, não. Não diz aqui que... Olha, o pessoal se esforçava muito para desistir, viu? Era pedra, era corrente, era ferro, era fogo, era tumba, era tudo que caverna, era falando mal, era xingando, jogaram o nome dele na lama nos outras cidades, só que o nome dela, enquanto o pessoal jogava para a lama, o nome dele chegou no céu e Jesus Cristo, estou lá. Jesus vai chegar na sua vida, tá certo? E a cidade cheirava mal. Essa cidade cheirava pouco, né? E esse homem, no canto que ele estava dormindo, eu creio que estava fedendo mais ainda. Diz que ele dormia em tumba. Então, a cidade era fedorenta, imagine. Então, o cheiro estava impregnado até o momento que ele abraçou a rosa de Saron. Queridos, uma das poucas coisas que, assim, com pouco tempo depois que eu aceitei Jesus, é sentir o cheiro de Jesus. Sentir o cheiro de quem tem Jesus. Não importa o passado da pessoa. Eu já lidei com gente. Uma vez eu estava pregando, aí
Não, eu estava escutando um pregador. E ele dizendo, um dia eu estava tão atormentado que eu peguei 2 pistas. E fui. A minha esposa estava do lado. Eu não sabia, eu não quero assaltar, não. Eu quero hoje fazer um desmantelo. Ele foi para o quartel, ele pegou um táxi, botou o taxista como refém e disse, invada aí o quartel da polícia. Veja o estado que essa pessoa estava. Ele disse, vamos entrar lá, e o cara disse, mas o cara vai ser, então se abaixa. Entre no carro, se abaixa, porque eu já vou entrar atirando. E o taxista fazer o quê? Entrou no quartel da polícia. E quando entrou, o taxista já se jogou lá no fundo do carro. E esse homem tome dedo com as 2 mãos. E lógico, a polícia do lá para cá, e eu tô lá de cabeça baixa. Eu não me lembro quantos anos eu tinha de pastor, mas tem história que é emocionante demais para a gente acreditar da primeira vez, querido. Não dá para acreditar assim. Aí eu invadi o quartel da polícia. Se ele dissesse que invadiu uma delegacia, né, ou invadiu um acampamento, sei lá, mas invadiu o quartel da polícia, onde tem aquelas armas pesadas. Aí o cara, na igreja, tinha mais de 300 pessoas na igreja de cabeça baixa. Eu digo, Jesus, misericórdia. Esse homem passou do tanto. Aí o tenente estava aqui do meu lado e disse, eu estava lá. Feriram ele de tudo que era jeito. Ele estava ferido por dentro, a alma perturbada, atribulado. Jesus não deixou morrer. Sarou as feridas e fez ele um grande pregador. Ele é uma referência hoje na capital. Me lembrei disso agora, porque às vezes tem coisa que a gente não acredita. 30 anos não é 30 dias, você não tem ideia das coisas que eu já vi, que eu ouvi e que eu já vi. Tá certo? E eu vou ver Deus fazer muita coisa maravilhosa na sua vida, em nome de Jesus. Tá certo? Então pode estar o cheiro que tiver, a presença de Jesus vai tirar, viu? Vai chegar um cheiro novo no seu lar, na sua vida, na sua empresa, no seu casamento, na sua família, viu? Naquela hora tinha 2 cheiros ali, né? O cheiro do mal da cidade, cheiro de... Sabe, Coríntios diz assim, aos vencedores que terão o cheiro, o bom perfume de Cristo, cheiro de vida. Olha que cheiro maravilhoso que eu estou declarando nessa noite sobre sua vida. Você é vencedora, você é vencedor. Até nisso a Bíblia tem cuidado. Como é o nome da marca? É alada, é árabe? Não, é cheiro de Cristo. Bota esse perfume na sua vida, você vai ver. As portas vão se abrir, sua vida vai ser maravilhosa, haverá luz, haverá prosperidade, unidade, haverá refrigério, paz, tranquilidade, saúde, corpo, alma e espírito, pelo bom perfume de Cristo. Está onde, pastor? Em Coríntios. Ah, pastor, eu queria um número. Vá me ajudar, vá procurar. Vá procurar. Eu não vou agora pegar no sermão. Está em Coríntios. 2 Coríntios. Então, aonde havia isolamento. Olha, levou o gadareno para as tumbas. Por quê? Depois do muro, ninguém ia atrás. Como é o nome de Jesus? A raiz de Jessé. Você sabe aquela árvore que sai quebrando os muros? Não há muro que impeça a bênção de Deus. Não há muro que impeça Jesus Cristo chegar até onde você está. E quando ele chegar, não é só a raiz, não. É o poder dele, a luz, a tranquilidade. Ele chega te abraçando e diz, eu vim te tirar daqui, eu vou te levar para um lugar tranquilo, um lugar chamado alto refúgio, alto retiro. Eu sou a rocha, você vai estar plantado, sentado aqui em cima. Não toca, ninguém pode tocar, não pode defamar, não pode falar mal, não pode apontar, não pode dizer que fedorentinha, cara. Não, porque agora você vai ter um perfume novo. E tinha roupa, a Bíblia diz que ele ficou sentadinho, todo bonitão lá na porta, sentado na porta da cidade, com a roupa bonita, uma toucazinha bonitinha, igual essa minha aqui, olha aí, todo cheirosinho, falando e todo mundo escutando. Eu sei o que é isso, porque antigamente eu era uma pessoa importante, eu tinha autoridade, uns cargos importantes. Quando eu ia beber com meus amigos, cada um falava mais alto, ninguém escutava. Hoje eu falo, eu vou para a cruzada, centenas de pessoas para ouvir. Eu estou pregando, milhares de pessoas pelo mundo, aí todo já tem me escutado e escuta, porque Deus dá autoridade nova. Marconi Fedoré, passou.
Eu me lembro, esqueça, querido, porque Deus já esqueceu, entendeu? Deus já esqueceu, ele lança do lado do esquecimento as coisas que ficou para trás, tá certo? Deus trazendo vida nova nele para a sua vida, né? Então, se você se sente isolado, pastor, mas a Bíblia fala em isolado. Bom, diz assim, ele faz com que o solitário vive em família. É bom a gente ler a Bíblia porque vai saindo assim. Tá onde, pastor? Eu não vou procurar para você. Procure lá que está lá. Procure no GPT que ele vai. Tá certo? Ele faz com que o solitário vive em família. Eu estou pregando em Lucas capítulo, em Marcos capítulo 5, né? Esse homem não tinha casa, mas agora tem, né? Depois que ele teve um encontro com Jesus. Volta a ter casa, volta a ter família, né? Eu não sei o que a gente. Eu sei que eu ouvi muita coisa na minha vida, coisas que me entristeceram, tá certo? Mas Deus está dizendo palavras novas, né? Para a sua vida. Deus tem palavra nova para a sua vida. E as palavras de Jesus apaga. Aonde a luz chega, toda treva tem que sair. Toda escuridão, toda mancha, toda coisa negativa. Aonde Jesus chega, querido, entendeu? Tudo que é negativo tem que sair. Dissipar, e a luz vai entrando e vai ter que se desfazer. Daqui a pouco tua vida está toda iluminada. É isso que eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, né? Todas as áreas da tua vida. Então, esse homem tinha muita luta. E a presença de Jesus corrige todas as áreas da vida dele, né? Quando Jesus encontra ele, ele ganha vida novamente. Jesus restaura a postura dele, traz paz a ele, bota uma roupa nele, dá dignidade a ele, dá família novamente. E esse homem fica tão apaixonado que deseja ir com Jesus, só que Jesus mesmo ele disse, o lugar que eu vou, você não pode estar comigo, porque o cálice de Jesus era tão amargo que nem quem andava com ele poderia tomar. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e faço o programa Dias Melhores. Não estou pregando no estúdio, porque acabei de chegar dos Estados Unidos, ainda estou organizando algumas coisinhas, mas eu, em nome de Jesus, eu declaro as ricas bênçãos de Deus, o bom perfume de Cristo, a ação libertadora de Jesus, a graça, o favor, a misericórdia, a força e o poder de Jesus agindo em todas as áreas da sua vida. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Paz. Tem que sair fechando por um. Tchau.